Bom dia, João Mato e Bruno Azevedo. Obrigado por terem aceitado este meu convite. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia. João, a Tubi Partners anda nisto há uns aninhos. Eu já conheço tempos e é um VC da Early Stage algo diferente, pelo menos na sua história, porque ele primeiro nasce numa região na altura que não era tão habitual em Portugal haver VCs, penso eu, e nasce também de uma forma que não é, pelo menos em Portugal, não era tão habitual. Ainda hoje não sei se será muito habitual. Queres contar um bocadinho da história? Sim, a Tubi Partner nasceu já há bastantes anos, já tem mais de uma década neste momento. Na altura, nesta região, de facto, não havia este tipo de oferta, digamos assim. Nasce de uma junção de esforços de vários empresários da região, que juntaram esforços e fundaram a Tubi Partner para apoiar projetos novos que surgiam, sobretudo nesta região. Aliás, o primeiro fundo que foi constituído foi o Fundo Minho Inovação e Internacionalização, mas a sua área de intervenção foi para além, obviamente, do Minho. E temos estado em atividade nos últimos anos. E com o evoluir do tempo, na verdade, até acabou por ser o grupo da ST vir a controlar quase totalmente o capital da Tubi Partner e a atividade tem vindo a ser desenvolvida. Muito bem. Bruno, e a Advolt, que afirma ser ter o primeiro sistema elétrico plug-in do mundo. Isso, para caminhões. Para caminhões, o que é que é? Então explica lá, o que é que é? Portanto, a Advolt já completou 6 anos como empresa em 2020, mas o projeto já começou há 7, durante um projeto de tese de mestrado na Faculdade de Engenharia, em que eu e os outros 3 cofundadores descobrimos uma grande oportunidade no mercado de transportes de mercadoria refrigerada, com produtos frescos, congelados, fármacos, medicamentos, ou seja, transporte de produtos termossensíveis, que durante o transporte é usado um motor a diesel, ou seja, um motor de refrigeração a diesel, para manter a temperatura das mercadorias acondicionada. Portanto, e quando nós estudamos mais a fundo o transporte e a cadeia de frio, percebemos que seria fácil, ou melhor, havia uma grande oportunidade de nós podermos manter o transporte frio eletrificado e assim eliminar o consumo de diesel, o ruído, as emissões de CO2 e os custos da operação para as empresas de transportes. Então desenvolvemos e fomos pioneiros a nível mundial com um sistema que pode ser instalado em qualquer caminhão, em qualquer fase do ciclo de vida, para alimentar os sistemas de refrigeração apenas em modo elétrico e assim desligarmos completamente o motor a diesel. Atualmente, na cadeia de frio, nós podemos encontrar estes motores no contentor marítimo. Portanto, quando transportamos até mercadoria intercontinental, a mercadoria vem num contentor marítimo. Depois, quando chega ao porto de Leixões, por exemplo, esse contentor marítimo acaba por ser alimentado por um gerador a diesel, que pode ir depois no comboio ou num semi-reboque alimentado por esse gerador a diesel. Quando a mercadoria chega ao entreposto logístico e passa para um semi-reboque, esse semi-reboque tem também um motor a diesel que mantém a mercadoria refrigerada. Quando sai de semi-reboque e passa para um caminhão de distribuição urbana, existe outra vez um segundo motor a diesel nos caminhões para fazer essa refrigeração e assim consecutivamente na cadeia de frio. Portanto, e com o sistema da Advolt nós conseguimos garantir toda a cadeia, desde o transporte intercontinental até à última milha, em que a mercadoria é refrigerada puramente em modo elétrico e agora, principalmente, fomentamos muito o uso de energia renovável, ou seja, proveniente de fontes renováveis, para que o transporte, além de ser eletrificado, seja também mais sustentável. Muito bem. João, há bocadinho estavas a falar da questão na evolução da Tubi Partner. Chega uma altura em que o grupo TST adquire a maioria do capital e, portanto, torna-se, de certa forma, quase um corporate VC. A tese de investimento da Tubi Partner mudou com essa transformação ou não? De facto, há alguma alteração da política de investimento na Tubi Partner e ao nível também do grupo DST. Entretanto, o grupo DST também criou a DST Ventures e há um foco num investimento mais conexo com a atividade do grupo DST e numa fase mais seed. Portanto, há alguma alteração também fruto desta
composição acionista agora um pouco diferente, mas essa alteração, se calhar, é mais ao nível do grupo DST e da DST Ventures, que acaba por desenvolver alguma atividade mais direta efetuada pela DST Ventures, numa ótica mais relacionada com o negócio do grupo, que é um negócio muito diversificado, na área da engenharia, na área das energias renováveis, na área das telecomunicações e do ambiente, e portanto há essa reorientação fruto dessa alteração acionista, sim. João, o que é que o grupo DST, que é um grupo não só, é um grupo já com uma dimensão grande, mas que nasce no Minho, não é? Nasce em Braga, tem uma relação, pelo menos que eu sei, estou a afirmar, a perguntar, não é? Uma relação muito forte com a universidade. De que forma é que tu tens sentido, ao longo destes anos de existência da Tubipartners, a evolução em termos do aparecimento de novas ideias empresariais no seio universitário? Sim, eu acho que, desse ponto de vista, na última, pelo menos para nós, da nossa atividade, mais de uma década, eu acho que se nota uma grande diferença, uma grande diferença na ligação do meio universitário com o meio empresarial e, sobretudo, na incubação e no desenvolvimento de novas ideias e num espírito mais empreendedor barra empresarial da investigação que é feita no sentido de depois monetizá-la e transformá-la em produtos ou serviços que sejam passíveis de ser comercializados a nível nacional e, sobretudo, a nível internacional. Portanto, eu vejo as universidades muito mais próximas do setor empresarial do que via há alguns anos atrás. Não só a Universidade de Minho, mas as outras universidades também com quem nós contactamos, quer no desenvolvimento da atividade da Tubipartner, quer no desenvolvimento da atividade do grupo, em todos os projetos em que estamos envolvidos de investigação e desenvolvimento com universidades. Bruno, tu és um bocadinho, tu és o outro lado desta pergunta e tu próprio, que és um empreendedor e, portanto, se calhar é natural que os empreendedores tendem a relacionar-se com outros empreendedores e às vezes, apesar de terem uma ligação muito grande em termos nacionais e até internacionais, acabam por achar que toda a gente é empreendedor. Como é que tu sentes isso? Como é que tu sentes a evolução nos últimos anos no meio? Eu fazia-te a mesma pergunta, ou seja, sentes que há cada vez mais jovens como tu que têm esse espírito de sair da universidade para criar uma empresa baseado no conhecimento que lá adquiriram? É assim, mesmo na minha geração, convivi com vários exemplos e atualmente colegas e amigos do empreendedorismo, digamos assim, que acabam por sair com os projetos da universidade e ter esta atitude muito proativa e até de se lançarem e tentarem também criar a partir do que desenvolveram na universidade ou do que investigaram na universidade o seu próprio negócio e evoluírem a partir daí a entrada no mercado. E portanto, nós acabamos por começar em 2013 e houve uma coisa que nos ajudou imenso nessa altura, que foi que já começava a haver aqui um ecossistema a preparar-se com as incubadoras, com os investidores também, que nos ajudou, de certa forma, a termos um contexto ou um ecossistema com quem fôssemos trocando ideias, não só com outros empreendedores, mas também com investidores e até com outros empresários que já estavam também a olhar muito para este tema de trazer tecnologia das universidades para o setor empresarial e para a vida real. E desde então temos assistido, e nós próprios, os empreendedores, nós temos percebido que esta forma de comunidade, trabalhar em comunidade, acaba por enriquecer cada vez mais o ecossistema, então acabamos por nos envolver e manter muito envolvidos e até ajudar ou até participar proativamente na integração ou na inclusão de outros empreendedores que tenham ideias ou até queiram iniciar o seu próprio projeto ou até outros que já tenham tido outra experiência internacional e nós também temos este cuidado e interesse de trazer cada vez mais essas pessoas para irmos aprendendo, que é uma troca e uma partilha de conhecimento e de experiências que nos vão fazendo aprendendo. E sim, sinto cada vez mais que até os novos empreendedores, digamos assim, ou seja, que estão a começar agora, têm muito mais conhecimento e mais experiência já também e uma visão diferente do que é fazer uma startup e até escalar a startup a nível internacional. Tenho reconhecido isso e tem sido desafiante também para nós, porque acaba por reoxigenar e refrescar
a forma como nós iniciávamos ou olhávamos para o mundo dos negócios e das startups quando arrancamos o negócio a partir da universidade. Portanto, reconheço que cada vez mais as novas gerações estão mais informadas na própria universidade e como o João falou, eu acho que também os próprios professores também já acabam por tentar criar esta ligação desde o início, mesmo nos projetos e nas cadeiras, tentar criar este bichinho, esta efervescência. E claro, depois há perfis que são mais empreendedores do que outros e esses acabam por já ter um ecossistema estabelecido ou mais maturado que os consiga introduzir e ajudar. E outros, pronto, acabam por perceber que nem é tanto aquilo que gostariam de fazer e também rapidamente conseguimos ajudar a reorganizar para que encontrem o melhor para as suas carreiras. Muito bem. João, há bocadinho estávamos a falar da questão da TWIPartner ter nascido por decisão de empresários e evolui para ser detida por uma empresa. É algo que em Portugal hoje já não é único e na altura não sei se seria único, mas que continua a ser raro, ou seja, as corporate ventures, e tirando algumas grandes empresas portuguesas, não há muitas empresas médias, grandes, que tenham, portanto, esta vontade, esta decisão, e tomem a decisão, às vontades, se calhar já as têm, mas que decidam efetivamente constituir um VC, um veículo que as ajude, de certa forma, a ir buscar a inovação fora do seu seio. Como é que tu vês isso? É engraçado ver a evolução do grupo DST e depois está a transpor para aquilo que eu acho que acontece globalmente. Eu acho que o grupo DST chegou aqui muito cedo. Antes da TWIPartner já existia a Innovation Point. A Innovation Point foi fundada em 2005 e a vocação da Innovation Point era a ligação com universidades e com jovens que estavam a começar a desenvolver ideias e que tinham ideias. E, portanto, a ideia da Innovation Point na sua gênese era a incubação de ideias em 2005. Portanto, estamos a falar há 15 anos atrás. Que acabou depois por evoluir. Não era uma corporate VC, mas era um embrião. Evoluiu depois num sentido, a Innovation manteve-se e reorientou a sua atividade muito para aquilo que é a atividade de inovação do grupo, mas depois surge a TWIPartner, que materializa um projeto de capital de risco inserido na região, em todo um ecossistema, com mais complexidade e com mais interação. E depois, fruto desta alteração acionista e do facto do grupo DST sempre ter sido muito ligado à inovação e a desenvolvimento de novos projetos e ser um grupo de muito crescimento orgânico, nós evoluímos ainda mais e evoluímos para a criação da DST Ventures e da DST Ventures desenvolvemos projetos e apoiarmos startups dentro do grupo, mas fora do âmbito da TWIPartner. Já fundamos duas, a Level e a BIM+, porque nós achamos que quer nas universidades, quer nos centros de investigação, há muito conhecimento que está a ser gerado e que nos pode ajudar a nós, e nós, com a nossa experiência e com o know-how que temos e a rede que temos a nível já mundial, porque temos presença em França, no Reino Unido, em Angola, na Holanda, já tivemos também atividade nos Estados Unidos, enfim, conseguimos depois dar a visão empresarial a esses projetos. Achamos que uma atividade corporate VC é muito importante para acelerar os projetos de inovação e permite a ambas as partes ganharem. Os empreendedores que ganham acesso a alguém que tem experiência empresarial e que tem mais capacidade financeira, e às empresas, obviamente, o acesso a conhecimento e a um estado que nós achamos que gostamos que a DST tenha, que é um estado permanente de startup, de nunca se acomodar, de nunca achar que tem o caminho feito. Isso é algo que nós vemos nas startups. Portanto, as startups estão sempre em mutação, estão sempre em permanente luta para o seu crescimento. E nós queremos isso dentro do grupo, apesar de faturarmos 200 e tal milhões, apesar de termos 1.700 trabalhadores, queremos ter o mesmo espírito de uma startup que tenha 5 ou 10 pessoas a trabalhar noite e dia. João, e completando a minha pergunta, até na sequência do que tu disseste, e o grupo, ao fim destes anos, já estamos a falar de mais de uma década a investir em novos projetos, sente que tem obtido isso
Ou seja, sente que tem valido a pena em todas as vertentes, na vertente financeira, de inovação, dessa permanente turbulência, isso tem acontecido? Sim, nós achamos que sim, e tem sido cada vez mais uma aposta reforçada. Nós, neste momento, deste ponto de vista, somos líderes de um projeto mobilizador de baterias 2030, nos quais estão envolvidas startups em que nós investimos, estão envolvidas cerca de 10 ou 12 entidades do sistema científico, 20 ou 30 empresas. Somos líderes de um projeto flagship do MIT sobre cabos submarinos, participamos noutro sobre nanosatélites do MIT flagship, estamos noutro no Carnegie Mellon, onde também somos líder, enfim, temos uma grande interação com o sistema científico e com as empresas e achamos que, desse ponto de vista, o grupo tem ganho maior conhecimento, não é algo que se materializa hoje, sem dúvida, não é? Estamos a trabalhar para o futuro e cada dia lançamos mais sementes para daqui a alguns anos colhermos esses frutos. Nós, o primeiro investimento, ou melhor, o investimento da Advolt foi há 6 anos atrás, não é? E vemos a Advolt crescer com uma grande satisfação. Não é uma atividade conexa com o grupo, mas a eletrificação para nós é, e sempre foi, desde há muito tempo, uma tendência que nós achamos que seria incontornável. E apoiarmos a Advolt significava entrarmos também na eletrificação. E agora vemos pontos de contacto em que nós podemos participar em projetos de investigação e desenvolvimento, conjuntamente, cada um dentro da sua área, fazendo a sua componente, mas é ótimo que podemos ter esta interação e esta colaboração com startups que apoiamos e que agora têm outros investidores e que continuam a fazer o seu percurso de crescimento. Bem. Bruno, vocês, eu vi no vosso site, no fundo, tem uma afirmação que é os princípios da sustentabilidade, dos 3 P's, não é? Vocês dizem que contribuem para os proveitos dos vossos clientes e melhorando a vida das pessoas e do ambiente. E eu agora vou ser um bocadinho mauzinho, que é assim, todos os sites, todas as empresas dizem isto hoje em dia, portanto, toda a gente é sustentável e toda a gente contribui. Portanto, por um lado, queria-te fazer, a minha pergunta tem 2 perguntas. Uma delas, que me confirmes que é verdade, o que está no site, que eu acredito que sim, acho que vais dizer que sim, e a outra que tem a ver com a questão da eletrificação, e isto é mesmo ignorância minha, ou seja, nós ouvimos falar cada vez mais de tudo elétrico, não é? Os carros são elétricos, e tudo isto tem a ver com baterias. E eu falo por ignorância, ou seja, de que forma é que toda esta questão das baterias não tem também um impacto negativo que está a ser subestimado? Uhum. Ótimo. Relativamente à primeira, e de facto essa é a nossa missão, é eletrificarmos, mas de uma forma sustentável, e nós na Advolt gostamos muito não só de dizer, mas de mostrar e comprovar que assim o fazemos, e até vou dar 2 exemplos. O primeiro é que nós atualmente, quando eletrificamos uma unidade de frio, ou seja, um caminhão frigorífico, a nossa preocupação não é só eletrificar por si só, mas perceber de onde é que é a fonte de energia. Porque se estivermos a eletrificar, mas de repente a eletricidade com que vamos usar para alimentar ou para tracionar o veículo ou fazer a sua finalidade for proveniente do carvão, do nuclear ou do diesel, acabamos por estar só a eletrificar, mas não estamos a descarbonizar, nem estamos no seu ciclo completo a ser completamente sustentáveis. E, portanto, como exemplo, nós quando estamos a eletrificar um caminhão ou um reboque frigorífico, estamos, por um lado, a ser sustentáveis porque estamos a eliminar o uso de diesel e, portanto, estamos a eliminar cerca de 1 tonelada de emissões de CO2 por veículo por mês. Do lado do económico, estamos a eliminar o uso em média de 600 litros de diesel por mês e a reduzir em 50% os custos de manutenção dessa unidade. E, portanto, estamos aqui a trabalhar a parte da redução do custo operacional da viatura, do ponto de vista económico. Do ponto de vista social, e há um fator muito importante, que é o motorista, que está diariamente a conduzir um veículo em que, em cima, há um motor de diesel sempre a funcionar e a criar grande ruído e vibração durante a sua condução, portanto, é incómodo. Principalmente aqueles que fazem internacional e estão a pernoitar numa estação de serviço durante 9 horas e o reboque continua sempre o motor diesel a funcionar para manter a temperatura
dos medicamentos ou dos produtos em constante. Portanto, é impossível um motorista descansar durante 9 horas com o motor diesel sempre a funcionar. Portanto, ao eletrificarmos, estamos a eliminar este ruído, ou seja, a reduzir abaixo de 60 decibéis a emissão de ruído, que permite também, por um lado, melhorar as condições de operação do motorista, e temos este lado imediatamente e direto de impacto do dia-a-dia do motorista, e além disso, possibilitamos em que os nossos clientes, as empresas de transportes, possam fazer uma distribuição mais suave nos centros urbanos, porque ao distribuir durante a noite nas cidades têm menos tráfego, têm acesso muito mais livre às cidades, mas sem criar este ruído e estas emissões durante a noite, quando estamos com as nossas famílias a jantar ou até a descansar. Portanto, e completamos assim o ciclo. É claro que, indo a outro ponto, quando nós estamos a eletrificar, temos que perceber qual é a fonte de energia e temos que perceber qual é o impacto que vai gerar, e o exemplo que eu vou trazer é precisamente um projeto que estamos a fazer na Holanda agora, em que o nosso cliente está a usar um caminhão híbrido e a unidade de frio é alimentada pelo sistema de ADVOLT, portanto, puramente elétrico. Mas este caminhão híbrido é um híbrido a óleo de batatas fritas, posso assim dizer. É HBO, portanto, um biocombustível, mas no fundo o nosso cliente faz as entregas nos restaurantes, recolhe o óleo das batatas fritas, podemos assim chamar, e esse óleo é usado para tracionar a viatura e para produzir a eletricidade que a ADVOLT vai usar para alimentar uma máquina de frio. Portanto, isto é um exemplo de um projeto que é realmente sustentável e circular, e só assim é que faz sentido para nós participarmos nesses projetos e olhamos para isso de uma forma muito holística. Por isso aqui hoje não olhamos só para o caminhão e para a frota. Quando falamos com uma empresa de transportes, tentamos perceber se há possibilidade de instalarem painéis fotovoltaicos nas suas instalações que permitam produzir a eletricidade que vão ser usada nos veículos. E, portanto, aqui conseguimos garantir que o uso de energia elétrica é de fonte renovável e, além de eletrificarmos, reduzimos os custos operacionais, estamos também a melhorar as condições de operação do motorista e a reduzir o impacto no centro da cidade, quer por ruído, quer por emissões. No outro ponto, relativamente às baterias, é assim, eu acho que uma empresa sempre está a fazer um produto e a lançá-lo no mercado tem que perceber o seu impacto no todo. Vou dar um exemplo muito simples. Nas baterias, houve uma grande preocupação sempre de alguns dos nossos clientes, que é perceber o que é que acontece à bateria ao final de 10 anos ou 15 anos de operação na viatura. Portanto, a ADVOLT teve sempre essa preocupação de garantir que há sempre uma segunda aplicação, uma segunda vida para essa bateria, e além do mais perceber que também há um valor residual para essa bateria, para que o nosso cliente, no fundo, não tenha uma perda de valor ao longo da sua utilização. Então, hoje fabricamos um sistema em Portugal, portanto é tudo fabricado em Portugal, no Porto. O nosso cliente usa o sistema na viatura durante 10 anos. Ao final de 10 anos que nós acompanhamos diariamente pela nossa plataforma digital a operação do sistema, conseguimos perceber ao final de 10 anos qual é a condição da bateria e se ela pode ser usada ou numa aplicação estacionária, em que possa servir quase como um buffer de energia quando está interligado com painéis fotovoltaicos numa casa ou no armazém, ou possa ser usada até como carregador de veículos elétricos, como fizemos agora recentemente uma demonstração com a Galp, ou então aí fazemos o seu descarte e enviamos para uma empresa que faz reciclagem da bateria. E o João até falou num bom exemplo, que é um projeto mobilizador em que participamos, em que temos a participar, juntamente precisamente olhando para este ciclo da bateria, em que um dos objetivos é perceber a valorização do ciclo da bateria e o que é que pode ser feito às baterias numa segunda vida, para depois darmos uma aplicação, que é precisamente este projeto. Estamos a participar com o grupo DST, com outras entidades do Fogo Científico e também outras empresas. Portanto, isto são dois exemplos que mostram mesmo que a ADVOLT não diz só no site, mas também o faz. E uma outra coisa que eu acho que as empresas, nos seus gestos, têm que ser coerentes, é, por exemplo, as caixas que nós recebemos, a nossa matéria-prima, são as caixas que são usadas para exportarmos o nosso produto acabado. Ou seja, mesmo na parte do cartão, é um exemplo, no dia-a-dia, não precisamos de eletrificar, não precisamos de usar baterias ou fazer outro tipo de coisa que seja até mais sonante, mas este pequeno gesto não estamos a aumentar o desperdício durante a cadeia de produção também. Portanto, e temos que ser coerentes ao longo de toda a cadeia e temos sempre esse cuidado. Portanto, a nossa missão não é só eletrificar, mas é, além de eletrificar, usar energia de fontes renováveis para alimentar essas viaturas eletrificadas. Muito bem. João, acho que o Bruno passou o teste da sustentabilidade com o 20. Não estudou ontem para o teste, não sabia que a pergunta saía e saiu e respondeu brilhantemente. João,
nós começamos a aproximar do fim. Uma pergunta que te estava a fazer, que é, até pelo tempo em que vivemos, o tempo em que vivemos e as transformações que provavelmente serão estruturais em função do tempo que vivemos. Como é que tu vês a evolução, no fundo, a evolução tecnológica e das startups e daquilo que vai alterar daqui para a frente, de forma estrutural, e não aquilo que vai passar quando passar esta pandemia, que há de passar um dia, mas o que é que fica de novo em relação ao mundo antigo que nós tínhamos? Eu acho que, acima de tudo, o que nós, olhando se calhar em retrospectiva daqui a uns anos, vamos ver é uma aceleração. Eu acho que as tendências fundamentais já lá estavam, de descentralização, do trabalho a partir de casa, do trabalho em rede, a digitalização, obviamente, que permite tudo isto. Eu acho que as startups eram, por excelência, os maiores exemplos disso mesmo já. Sendo certo que, por terem dimensões também mais pequenas, facilmente se juntavam as equipas, enquanto nas empresas grandes isso não se verificava. Mas eu acho que aquilo que vai ficar, sobretudo, é uma aceleração de uma nova forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar mais descentralizada, mais em rede e mais flexível. Eu acho que essa vai ser a grande consequência. Nas startups, eu acho que isso já existia muito. Havia grande flexibilidade no trabalho, havia também uma facilidade de trabalhar em diferentes locais ou em partir de casa, apesar da dimensão pequena dessas startups. Nas empresas maiores, eu acho que ainda poderia haver alguma resistência e eu acho que aquilo que se tem verificado nos últimos meses é para algumas empresas uma rápida adaptação, porque quem não se adaptar a esta nova forma vai estar em desvantagem competitiva. Eu acho que quem não for capaz de proporcionar um modelo de trabalho mais flexível, com maior trabalho em rede e com a deslocalização, vai ficar numa situação de desvantagem competitiva. As ferramentas estão aí, são inúmeras, e portanto as empresas acho que têm que rapidamente aproveitar essa oportunidade, sobretudo as empresas maiores, porque senão perdem competitividade. Eu acho que isso será inevitável. Bruno, uma última questão de resposta rápida. Tu és um jovem, acreditas no futuro, acreditas na tua geração, vocês estão preparados e com vontade de melhorar um bocadinho este mundo onde nós vivemos? Não, a resposta, sem dúvida nenhuma, que é sim. E também estamos muito atentos, e acho que isso é uma coisa que marca também a nossa geração. E acho que, juntamente com a experiência das gerações anteriores, acho que vamos ter um futuro muito entusiasmante, e porque a prova disso já tem vindo a acontecer, e eu gosto muito de juntar estas duas partes. Não olhamos para nós de uma forma muito isolada, no sentido da nossa geração não. Nós olhamos a nossa geração, mas tentamos sempre estar muito atentos e escutar com atenção o que as outras gerações têm para ensinar e para nos dizer. Portanto, isto acontece exatamente no mundo das startups. Portanto, nós hoje na Advolt, com os nossos investidores, aprendemos imenso, porque têm uma outra experiência, mesmo, por exemplo, no caso da DST, porque a própria empresa já passou diversas fases e diversos ciclos económicos. Portanto, nós tentamos perceber que aquilo que queremos fazer ou projetar para o futuro, mas também queremos perceber qual é esse impacto e o que é que aconteceu no passado para estarmos mais bem preparados. E, portanto, eu acho que isso cada vez mais se encontra na nossa geração, que é esta flexibilidade de trabalharmos com outras gerações, mas claro, queremos fazê-lo de uma forma mais digital, queremos fazê-lo de uma forma não só pelo resultado económico, mas também pelo impacto social, e se realmente está a ser sustentável e é aquilo que realmente nós acreditamos, e este exemplo que eu dei de sustentabilidade que fazemos na Advolt é prova disso. Portanto, nós não nos satisfazemos só em dizer no site, mas só nos satisfazemos quando realmente estamos a concretizar, e precisamos de todo o apoio e de colaborar e saber trabalhar com todas as gerações. Mas sem dúvida que vejo cada vez mais um futuro entusiasmante, porque cada vez mais eu acho que as gerações estão alinhadas nesse sentido, e nós, pronto, como mais novos ou com energia, temos que usar essa energia, mas com a experiência de quem já faz isto há muito mais tempo que nós e que já passou por vários ciclos económicos e por outros ciclos que têm muito a ensinar. Portanto, e temos de estar também, ter a humildade de escutar para conseguir executar de uma forma mais sólida.
João e Bruno, muito obrigado. Foi excelente a nossa conversa. Muito boa sorte para as vossas atividades e para as vossas vidas e fiquem bem e em saúde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, também.